E o nosso tema agora é tireoide. Você sabe o que é a tireoide? Quando que tem alteração? O que isso pode modificar o seu organismo? Para falar sobre esse assunto, a gente tem a honra de receber a renomada doutora Neuza Mezzonella, que é médica ginecologista e está com a gente hoje aqui no programa, recebe a nossa equipe aqui na sua clínica. Tudo bem, doutora? Obrigada por ter recebido a gente. É uma honra ter vocês aqui comigo. A honra é toda nossa. Doutora, vamos começar então explicando, que muita gente não entende, não sabe, né, o que é a tireoide, qual que é a função dela no nosso corpo. A tireoide é uma glândula pequena que fica aqui no pescoço, tem o formato de uma borboleta e ela é responsável pelo metabolismo, o metabolismo do nosso corpo. Então, aquilo que a gente ingere, o que é aproveitado, o que não é. Então, é uma das funções da tireoide. E quando, doutora, que a gente sabe que a nossa tireoide, né, como detectar que ela está desregulada? Tem algum tipo de sintoma? Como é que funciona? Tem os sintomas, porque nós temos o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. O hipotireoidismo é o mais comum e é bem comum em mulheres. Inclusive, e dentro do hipotireoidismo tem a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide. Então, o hipotireoidismo, geralmente, a mulher sente muito frio. Ela tem pés frios, mãos frias, por mais que esteja calor, ela sempre tem que estar carregando uma mantinha, se ela vai em algum lugar, porque ela é mais friorenta. O metabolismo é mais lento, então o metabolismo rege a temperatura. Uma maneira que você pode fazer prática em casa para saber se você tem hipotireoidismo é a medida da temperatura. Você mede a temperatura antes de levantar da cama, pega um termômetro e mede durante 5 dias e você vai anotar a temperatura. 36,5, a temperatura média hoje é 36,7, né? Se você medir a temperatura todos os dias de manhã, antes de levantar da cama, deixa o termômetro do lado, tá? E você mede e anota a temperatura que der durante 5 dias. Depois você faz uma média, você soma e divide por 5. Se der abaixo de 36,2, importa o exame que for, você tem hipotireoidismo, é o hipotireoidismo subclínico. Mas os exames que a gente usa para dar o diagnóstico seria o TSH, o T4 livre, o T3 livre e o anti-TPO. São os básicos, tem outros, mas os básicos. Então o TSH é o estímulo do cérebro para a glândula. Se ele estiver alto, significa que a glândula não está produzindo T4 e está mandando um comando para o cérebro, então aumenta o TSH para avisar que não está chegando o comando. Tá? Então o T4 é o hormônio que é produzido na tireoide e o T4 vira T3 por uma ação de uma enzima de iodinase, e essa enzima, para o T4 virar T3, ela precisa de alguns suplementos, selênio e zinco principalmente. E quando a mulher está muito estressada, tá, ela impede essa transformação do T4 em T3. E o T3 é que é o hormônio ativo, o T4 age na tireoide e no cérebro. E o T3 é o hormônio que age no corpo todo. Se a mulher estiver desnutrida, não estiver suplementando o selênio, o zinco, tem a B2, tem outras vitaminas, magnésio, então ela vai ter um hipotireoidismo. Ela pode, às vezes, no exame de sangue, o TSH, por exemplo, na referência laboratorial, é de 0,3 a 5,3. Há de convir comigo que é uma diferença muito grande para botar todo mundo no mesmo balaio e dizer que se eu tenho 4,5 ou se eu tenho 5, eu tenho hipotireoidismo, eu estou normal, aliás. Se eu tenho 0,3 ou se eu tenho 5,3, eu estou normal. Às vezes a pessoa tem todos os sintomas, mas o exame dá normal. Então a gente considera hoje o valor ótimo do TSH abaixo de 2, principalmente para gestantes. Se a gestante estiver acima de 2, ela tem um sério risco de essa criança nascer com um hipotireoidismo, e é uma doença assim que chama cretinismo, que a criança depois ela não tem um bom desenvolvimento na escola, é uma criança com mais dificuldades de aprendizado. Então o TSH é esse. O T4 ele varia também de 0,8, 0,6 a 1,5. Eu considero quanto mais próximo o T4 do valor máximo e quanto mais próximo o TSH do valor mínimo, que seria o considerado o ideal. Tá? Então,
Mas a gente analisa muito pelos sintomas e pela temperatura basal, que é essa temperatura que eu expliquei para vocês como é que faz. Então, esses hormônios, principalmente o T3, é o que age nos tecidos, tá? Na gordura do corpo, né? Queimando a gordura, então ele é responsável pelo metabolismo. Então, se você está com hipotireoidismo, você tem tendência de sobrepeso, queda de cabelo, tá? Unhas quebradiças, inchaço, edema ao redor, a corda empapuçada, edemaciada, a pessoa fica mais inchada, dificuldade de perder peso, que eu já falei. Então, tudo isso são sintomas do hipotireoidismo. Então, não fique baseado somente no exame. O exame é importante para dar um norte, mas se o exame estiver muito acima de 2,5, desconfie. Daí conversa com o seu médico para poder fazer o tratamento. Falando em tratamento, né? Quais são os tratamentos hoje que a medicina tem para tratar tanto o hiper como o hipotireoidismo? Você vai fazer uma reposição hormonal da tireoide. A tireoide é uma glândula e a gente vai fazer uma reposição do hormônio que ela produz. Tá? Então ela produz o T4, que é a levotiroxina. Tá? Então a gente usa o hormônio do T4 para poder suprir. Daí a dose desse T4 vai depender de quanto que deu o TSH e o T4 da pessoa. Então, o tratamento hoje clássico seria o T4, tem vários nomes comerciais, né? E as doses também variam de 12,5 até 200. Isso vai depender, então, de cada caso. Só que, às vezes, o hipotireoidismo pode virar hiper. Se você tomar uma dose muito alta do T4 sintético que você vai usar, às vezes isso vai reverter, o teu TSH vai cair, vai despencar. Daí vira hipertireoidismo. Tem pessoas que já têm o hipertireoidismo também como doença, mas muitos casos são iatrogênicos. Daí o que o hipertireoidismo causa? Taquicardia, ansiedade, irritabilidade, mas a taquicardia, o coração acelera mesmo. E a pessoa fica assim magra, ela emagrece assim de uma vez. Então ela vai emagrecendo, emagrecendo e fica aquela pessoa elétrica demais. Então é o hipertireoidismo. E com o tempo tem aquele problema dos olhos saltar, exoftalmia, que o olho fica mais protuberante. Então isso é o hipertireoidismo. O hiper não é tão comum quanto o hipo. O hipo está difundido, porque como a tireoide de Hashimoto é uma doença autoimune, então hoje as doenças autoimunes estão por aí, pela má alimentação, pela qualidade de vida, que a gente já falou tantas vezes. O trânsito intestinal também fica muito lento com o hipotireoidismo. Aí o intestino é a sede de tudo, né? O segundo cérebro, ele é no intestino que tem as citocinas inflamatórias, se você não fizer uma boa alimentação, não colocar os probióticos certos, ou através da alimentação, ou através de suplementação. Então é muito importante cuidar da tireoide. A tireoide é um órgão vital. É verdade. Doutora, quero agradecer a sua participação conosco. Para quem está nos acompanhando e quiser, né, receber uma sequência de informações, a doutora está sempre esclarecendo dúvidas e perguntas nas redes sociais. Qual que é o Instagram de vocês, doutora? É Instituto Longevidade e Saúde. Lá ela coloca sempre informações, lives, entrevistas, trazendo aí mais informações para a população. Obrigado mais uma vez, doutora, e fica a dica para você. Existe saída, você pode ter uma vida saudável e ter a sua tireoide controlada.